Fala, minha gente tântrica! Muito boa noite, estamos aqui de volta com mais um Prazer Tantra, gravado diretamente aqui da terrinha, Lisboa, Portugal. E antes de começar, eu quero lembrá-los que vocês podem apoiar o nosso canal através do MBWay e do Pix, que vão aparecer em algum lugar deste ecrã. Mas, sem mais delongas, eu quero contar para vocês que a convidada que está comigo aqui hoje, eu a conheci pessoalmente no Portugal Tantra Festival 2025, que foi realmente uma experiência transformadora. Os principais nomes do Tantra mundial estavam lá, facilitando vivências. Por exemplo, a Margot Anand estava lá, nós tivemos inclusive o prazer de entrevistá-la. E logo mais, essas entrevistas, um episódio completo sobre esse festival estará no ar aqui no Prazer Tantra. Mas agora eu vou falar sobre a minha convidada, Alicia Ferreira. Ela é facilitadora de Tantra, coach, e ela abraçou realmente a espiritualidade tântrica para auxiliar pessoas no seu processo de autoconhecimento. Inclusive, ela foi uma das facilitadoras que estavam lá no Portugal Tantra Festival 2025. Alicia, seja muito bem-vinda ao Prazer Tantra. É um prazer tê-la aqui na nossa casa. E é isso. Me conta, qual é a energia de estar aqui conosco, falando para Brasil, para Portugal? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite para o podcast. Foi um prazer também conhecer-te no festival. E qual é que é o sentimento de estar aqui? Estou super contente porque acho que cada vez mais deve haver esta relação entre Portugal e Brasil. Eu concordo, nós somos irmãos. Exato, e eu estive no Brasil o ano passado e passei momentos maravilhosos e ter essa conexão direta com o povo brasileiro e podermos aprender uns com os outros. Eu fui lá aprender, fui lá também ensinar. E então estou muito contente e grata também aqui pelo convite para podermos trazer estes assuntos que para mim são tão importantes e que nos podem trazer tanto desenvolvimento pessoal. Então aprendermos uns com os outros para mim é fundamental. É verdade. E as pessoas, né, às vezes escutam a palavra Tantra e nem imaginam a potência que está por detrás dessa palavra, o quanto a gente pode realmente transformar as nossas vidas através do Tantra. Mas existe uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os convidados aqui, até para que a gente conheça mais você. O que te trouxe até esse universo do Tantra? Então, na altura eu tive assim um chamamento, estava a ser guiada pela minha intuição, não sabia porque é que estava a ser chamada para o Tantra e fui descobrir. Foi-me permitir descobrir e aquilo que me fascinou foi de facto o poder da energia sexual, de podermos trabalhar com a energia sexual, qual o potencial que a energia sexual pode trazer à nossa vida, que vai muito além daquilo que nós chamamos sexualidade. Mas também o poder do Tantra em transformar a forma como nós olhamos para nós próprios, como desfazer-nos de crenças limitantes que impedem que nos desenvolvemos mais, que que vamos atrás dos nossos sonhos. Então, retirar todas essas camadas, como descascar a cebola, daquilo que nós somos, retirando tudo aquilo que foi-nos formatado, que foi-nos imposto, que nos foi moldado, para conseguirmos descobrir todo o nosso potencial enquanto pessoa e transformar-nos na pessoa que queremos e que nos orgulhamos a pessoa que conquista os seus sonhos, que vai atrás dos seus sonhos. Então foi isso que me fascinou no Tantra. Que lindo! E qual foi o teu principal processo pessoal? Você poderia partilhar conosco dentro do que foi o Tantra? Então, para mim, o Tantra trouxe muito o empoderamento pessoal. Eu estava numa fase, eu tinha saído da enfermagem, que eu trabalhei há alguns anos como enfermeira, estava à procura daquilo que era a origem das doenças, onde é que os desequilíbrios começavam. E quando percebi que o Tantra trabalhava não só com o corpo físico, mas também com o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, eu pensei, é isto.
porque tem que haver algum desequilíbrio para que as doenças surjam. As doenças não surgem do nada. É fato. Então, para mim, foi procura dessa essência, daquilo que é esse alinhamento interno, essa coerência interna, que para mim é quando nós somos autênticos. Então o Tantra para mim traz muito essa autenticidade e foi muito isso que eu fui à procura, foi de sentir-me livre para ser eu própria, para ser autêntica e com isso corresponder a essa coerência interna, ou entrar nessa coerência interna que me iria trazer saúde e longevidade, porque sempre foi essa área que eu queria trabalhar na altura enquanto era enfermeira, que era a promoção para a saúde. Mas que lindo, né? É o fato que a vida vai nos preparando. Você escolheu inicialmente trabalhar, sim, com cura, né? De uma forma ali, né? Dentro do que é a medicina. E hoje você traz a tua medicina através dos ensinamentos do Tantra. Né? Isso realmente eu digo que nós, sim, terapeutas tântricos, também somos curadores de uma série de questões. E hoje, o teu trabalho, ele se centraliza no trabalho com mulheres, com homens? Como é essa dinâmica? Como que você desenvolve o teu trabalho? Então, eu comecei primeiro por trabalhar com mulheres. Sim. Então, comecei quando eu percebi que já tinha várias ferramentas reunidas para poder ajudar outras mulheres a superar o mesmo processo, os mesmos bloqueios, as mesmas limitações que eu tinha enquanto mulher, percebi que muitas mulheres tinham um grande problema de relação com o próprio corpo, sentimentos de vergonha, culpa, medo associados à sexualidade, tomar a sexualidade como um grande tabu e então colocar como de parte, ou achar que não têm problema nenhum, ou achar que o problema era só delas, quando reconheciam que de facto tinham algum problema. Então eu percebi que era um mundo tão silencioso, em que a mulher se sente tão sozinha nesse lugar, e depois perceber, espera, mas se eu também sentia isto, e ao conhecer, ao estudar, não é, toda esta temática, percebi há muito mais mulheres que também precisam desta ajuda e já tenho algumas ferramentas para começar a ajudar, então foi assim que eu comecei a ajudar. E então comecei a trabalhar primeiro com mulheres, com essa parte do empoderamento pessoal, com a conexão com o corpo, com a desconstrução de crenças limitantes na sexualidade, e depois, entretanto, também percebi e tinha cada vez mais homens à procura de então, mas só trabalhas com mulheres e nós homens, e claro, depois comecei a perceber que os homens também precisavam desse apoio e comecei também a poder acompanhá-los nesse sentido. Para fazer esse mesmo processo de desenvolvimento pessoal, de empoderamento pessoal, não é? Porque as mulheres têm umas questões para desconstruir e para desenvolver e os homens têm outras, porque nós somos educados de formas diferentes na sociedade, então isso leva-nos para lugares diferentes com bloqueios diferentes. Com certeza. Entretanto, também comecei a perceber, eu costumo brincar e dizer que eu sempre tive muita curiosidade com os círculos de homens, então, como nunca era convidada para nenhum círculo de homens, porque só os homens é que fazem parte, eu pensei, bom, então vou criar o meu. Que delícia! Assim já posso. Essa, claro, é a parte mais brincalhona. Sim. Mas a verdade é que eu também senti que os homens... Comecei a ter alguns feedbacks de homens que faziam parte de círculos de homens, que iam de vez em quando, e que às vezes sentiam que havia um tipo de energia que não era exatamente isso que eles procuravam, mas que também precisavam de um espaço de acolhimento, mais de energia yin, onde eles pudessem também conectar mais com as suas emoções, serem escutados, porque há uma grande necessidade do homem poder expressar as suas emoções sem o julgamento, sem o medo do julgamento. É um fato. Então eu comecei a criar círculos de homens e agora tenho-os feito aqui em Portugal. E está a ser um processo muito bonito. Eu venho sempre muito plena, muito cheia, com todos os processos que acontecem num círculo de homens e com também a aprendizagem que eu estou a fazer ao estar a trabalhar diretamente com homens, com um grupo de homens. Sim. Com certeza. E esse trabalho ele é muito importante, ao meu ver, porque aquilo que você colocou ao início dessa questão, o homem ele tem muita dificuldade em expressar emoções, em se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Tanto que não é à toa que a taxa de
tirar a própria vida, não vou falar outra palavra aqui, mas entre homens é muito grande. E nós sabemos, existem muitos estudos que falam sobre isso, que vem, né, toda essa questão vem da retenção emocional. E eu acredito também que muitas vezes uma mulher trazendo um círculo de homens traz essa energia mais yin que você falou, né, de acolhimento, né, talvez até uma energia materna da cuidadora, para que ele se sinta seguro para expressar essas emoções. Como você vê isso? Você vê que eles se sentem mais seguros em expressar as emoções num círculo regido por uma mulher? Ou ainda assim existe muita resistência inicial em se expressar? Então, depende do homem. Eu acredito que os homens que chegam até ao meu círculo de homens são homens que já estão no seu processo de desenvolvimento pessoal. Sim. E que sim procuram um espaço onde poder expressar essas emoções, então vêm mais abertos, e eu sinto que para eles é mais fácil abrirem-se, não é? Emocionalmente, porque sentem mesmo esse espaço seguro de acolhimento, de não julgamento. Por outro lado, eu própria já cresci, antes de eu estar a trabalhar no Tantra, eu tinha muito mais energia masculina do que feminina. Olha. Então, eu refugiava-me mais no meu grupo de amigos homens, mais do que com o meu grupo de amigas mulheres. Então, eu tenho um grande à vontade com homens, não tanto como figura materna, mas figura de par, amiga. Sim. A brincadeira, A a parceira, o à vontade, o estar habituada a estar em grupos de homens, sendo a única mulher. Então isso para mim abre-me, dá-me essa facilidade e essa vontade de poder estar a guiar um grupo de homens e poder sentir-me como igual, como eles. Pronto. E ao mesmo tempo acolhê-los e ajudá-los com aquilo que eu lhes consigo ajudar também. Então sinto que de alguma forma é bem recebido. Uma vez eu tive um homem a chegar ao círculo de homens e dizer-me assim: olha, eu venho a este círculo de homens porque eu não acho de jeito nenhum que seja uma mulher a guiar um círculo de homens, então eu venho cá tirar as dúvidas. Olha que interessante. Estou super contente. Ele gostou. Gostou bastante. Que lindo, que lindo. E é isso, sabe? É necessário também mulheres potentes que tragam essa visão inovadora, né? Não é somente um círculo de homens que tenha que ser guiado por um outro homem. Não. Às vezes trazer essa energia mais yin também nos aterra como homens, né? Nos ensina também essa vulnerabilidade. Nós conseguimos conectar também, né, com essa energia da deusa. Para mim, toda mulher é uma deusa, né, como geradora de vida. E claro, né, a gente consegue sentir isso também. Eu gosto muito, inclusive, de passar em processos terapêuticos com mulheres, porque me traz essa energia, né, de nutrição, que muitas vezes é necessário para nós homens, e eu vejo que muitos homens têm essa resistência mesmo em passarem processos terapêuticos com mulheres. Isso eu falo de acordo com a minha experiência, né? Eu até recomendo muitas vezes para os meus interagentes: olha, vai fazer um processo terapêutico com uma mulher. E agora falando dentro do espectro, né, do homem homoafetivo, muitas vezes existe uma resistência ainda maior de vivenciar questões, né, terapêuticas com mulheres. Meninos, é super importante para o desenvolvimento de vocês, né? Quando a gente até fala do processo terapêutico dentro do que é o Tantra, também integrar esse feminino, porque tantas vezes nós somos ensinados a negar o nosso feminino, a não expressar. Claro, nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal e tudo que se relaciona ao feminino gera um processo de fuga muitas vezes. Então, passar por esses processos terapêuticos como um círculo de homens regidos por uma mulher, eu vejo que é uma experiência muito transformadora e necessária mesmo. Então, eu quero te parabenizar por isso e por essa coragem mesmo de falar: não, eu vou fazer, eu vou ter o meu círculo de homens. Maravilhoso. Obrigada. De nada, de nada. Outra coisa que também não mencionei, que foi o primeiro trabalho em grupo com homens, mas online, que eu comecei a fazer. Sim. Foi uma jornada para homens, heterossexuais neste caso, Sim. sobre os mistérios do prazer feminino. Olha. Porque nós mulheres... E eu que trabalho com mulheres já há vários anos, então não é só de mim, não é só, ou seja, é todos os estudos que há sobre a ausência de prazer da mulher, que claro, por um lado, a mulher tem a sua responsabilidade no autoconhecimento do seu corpo e do seu próprio prazer,
que é isso, um trabalho que eu faço com elas, mas por outro lado, a forma como o homem, por exemplo, se excita na sexualidade, quais os pontos de prazer, a rapidez, não é? O ritmo, entre homens e mulheres é muito diferente. Então, há muitas mulheres que se queixam que os homens não têm a sensibilidade para lhes dar prazer. E então, também faço esse trabalho para que homens também se possam sentir mais confiantes e conheçam mais um pouco do mundo psicoemocional da sexualidade feminina, que é super importante para que haja um encontro, porque sendo nós filhos de uma sociedade maioritariamente patriarcal, a própria sexualidade é muito falocêntrica. Com certeza. Há uma grande taxa de, por exemplo, os estudos que falam no orgasmo feminino, nota-se uma grande diferença entre as mulheres heterossexuais têm muito menos orgasmos do que as mulheres homossexuais. Eu já vi esse estudo. Então, o que é que há aqui por desconstruir? O que é que há aqui para aprender? Exato, e esses espaços muitas vezes, né, até eu vejo muita gente falando, eu não preciso, homem é sempre mestre de tudo, né, eu não preciso aprender nada, eu já sei, eu já aprendi. Cara, na maioria das vezes você aprendeu com pornografia. Ora, aí está. Pornografia objetifica a mulher, coloca realmente ali uma série de visões erradas sobre a sexualidade e fala muito sobre o prazer do homem. E não sobre o prazer da mulher. Então, eu vejo que esse tipo de trabalho realmente é extremamente necessário. É um trabalho de saúde, é um trabalho de educação. Nós não fomos, dentro dessa sociedade judaico-cristã, educados a entender a sexualidade. Ainda mais quando se fala de sexualidade feminina, né? Porque a mulher, ela é colocada naquele lugar onde ela muitas vezes não precisa sentir. Ela cumpre ali apenas o papel de servir o homem. Exato. E a gente fala, tudo bem, estamos no século XXI, ninguém mais pensa assim. Gente, esse comportamento, através da epigenética, está conectado a gente até hoje. Então, trabalhos com o Tantra, de desenvolvimento, de percepção de uma nova sexualidade, de uma integração também, um entendimento sobre como funciona as emoções, o corpo da mulher relacionado à sexualidade, é extremamente importante. Porque é isso que você falou. Quantos homens heterossexuais acreditam que são os especialistas e a gente vê um monte de... A gente que trabalha no set terapêutico sabe. A gente vê um monte de mulher infeliz que não tem orgasmos há anos dentro de um casamento. Eu uma vez, inclusive, atendi uma mulher de 70 anos. O primeiro orgasmo que ela teve na vida dela foi comigo na terapia tântrica. Ela não conhecia o orgasmo. Ou seja, isso nos mostra como a nossa sociedade está construída ainda de maneira muito patriarcal, focando muito no prazer do homem. Que é um prazer muitas vezes rápido, ansioso. A gente foi ensinado apenas a reagir à energia sexual, a não se vulnerabilizar a ela. E esse espaço, né, de autoconhecimento através do Tantra também nos mostra que sim, a gente pode se vulnerabilizar independente do nosso espectro sexual, seja homoafetivo, seja o que for. Somos todos homens. E a gente precisa entender que é necessário também que a gente se vulnerabilize, porque o prazer, ele vem dessa vulnerabilidade. E também alcançar outro tipo de estados orgásmicos também. Exatamente. Então, muitas vezes, o homem, ao focar muito o seu prazer no seu pénis, ele perde toda a conexão com o resto do corpo. Então, o homem perde oportunidades maravilhosas, porque a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, e nós estamos... repletos de estímulos do sistema nervoso, não é? de sensores, de prazer. Então, o homem perde... Ele não sabe a quantidade de prazer que ele pode ter se ele explorar todo o seu corpo. E os estados orgásmicos que se podem alcançar quando se deixa de colocar todo o foco no pénis, não é? E na ejaculação. Pois é, porque a ejaculação, ela só é uma reação, mas que muitas vezes não significa que realmente venha de um orgasmo real. Ora, aí está. Né? E muitos homens só reconhecem o prazer através da ejaculação. Nós fomos ensinados dessa forma. Então, reeducar o nosso corpo é muito interessante para esses processos de autoconhecimento e até para entender
que a nossa energia sexual, ela não é apenas uma energia que está ali para a gente gozar. Não, muito pelo contrário. Ela é uma energia potente que a gente direciona para os nossos projetos. Se a gente está falando aqui agora, a gente está falando com desejo, com prazer, com vontade. E isso vem dessa energia criadora que é a energia sexual. Só que se a gente diminui isso somente para o momento de um orgasmo xoxo, que na maioria das vezes o orgasmo é xoxo. Eu descobri isso depois que entrei pro Tantra. Eu tinha orgasmos xoxos, muito apenas pautados no orgasmo ejaculatório, né? Que é muito diminuto. Então é isso, né? Nós estamos aqui para trazer esse trabalho de consciência corporal também. E também de uma quebra de uma série de paradigmas que dentro de uma sociedade judaico-cristã nós temos em relação à sexualidade. Mas agora eu queria saber de você. Como você enxerga hoje a sexualidade das mulheres portuguesas? Você enxerga que ainda existem muitos tabus? Quais são as couraças a serem quebradas? Então, não só tenho essa visão das mulheres portuguesas, mas também eu trabalhei no México, eu trabalhei no Brasil. Conta tudo. Vivi. Então, eu já percebi, por exemplo, no México eu trabalhei com mulheres internacionais, em Espanha também trabalhei com mulheres de vários pontos do mundo, no Brasil também com as próprias mulheres brasileiras e também com as portuguesas. E há algo que é muito comum nas mulheres, que é existe ainda um grande tabu, porque nós, aqui em Portugal, nós vivemos a ditadura também até 1974. Sim. Até então a mulher não tinha sequer o direito de votar ou de viajar sozinha sem autorização do marido. Portanto, estamos a falar de há coisa de 50 anos atrás. Sim, é algo muito recente. Então, existe... eu vejo dois paradigmas, que é a mulher muito puritana, que tem medo de ser considerada libidinosa, devassa, então não fala de sexualidade, a mulher ainda baixa muito a voz para falar de sexualidade. Sim. Porque uma mulher que fala de sexualidade, pronto, há todo um tabu, não é? Mas claro, associa-se ainda à prostituição, pelo menos no mindset que vem das nossas avós, das nossas mães. Então existe ainda muito isso. E depois existe a mulher que já se sente livre, empoderada na sua sexualidade, mas a verdade é que a maior parte delas abraçou a energia masculina para fazer essa suposta libertação na sexualidade. Então é uma mulher que supostamente é muito solta na cama, mas continua a agradar o homem, continua a fazer posições que acham que o homem vai gostar, porque são posições e cenas de pornografia. Sim, muito pautado nisso. Fingem gemidos que simulam orgasmos, muitas mulheres ainda a fingir orgasmos, ou seja, estão mais na sua performance do que propriamente em presença, em conexão com o seu corpo, com o seu prazer, com a sua energia feminina, em pedir os seus desejos, em colocar os seus limites saudáveis. Então, há muito eu estou a falar dos desequilíbrios, ou seja, da mulher na sexualidade, porque, claro, hoje em dia, cá em Portugal, já existe um grande trabalho que está a ser feito com o sagrado feminino, então há mulheres que estão cada vez mais conectadas com aquilo que é a sua essência e já começam a honrar-se a si mesmas e ao seu corpo na sexualidade e ao seu prazer. Então já começam a ganhar essa sensibilidade. Mas existe ainda muito este trabalho desta dualidade da mulher que é completamente puritana, da mulher que supostamente é mais livre, mas ainda assim não é autêntica com ela própria. Nossa. E ainda está muito na performance. Eu também tenho percebido bastante isso. E em relação ao Brasil, o que você percebeu da mulher brasileira? Então, eu percebi que se calhar a mulher brasileira, porque aquilo que existe de diferença entre a mulher portuguesa e a mulher brasileira, no meu ver, não é? Não, é a minha visão, é que a mulher portuguesa é mais reservada. No Brasil, a exposição dos corpos mas o calor, não é? Há mais calor. Sim. O verão inteiro. É verdade. Há mais... Toda a sexualidade está mais à flor da pele, não é? Sim. Os corpos nus, não, os corpos com pouca roupa. Então, à partida, há uma maior sexualidade e uma maior à vontade na sexualidade da mulher brasileira. Sim. Aparentemente. Mas, por exemplo, no retiro que eu fiz, aquelas que chegaram, elas vinham exatamente com as mesmas questões da mulher portuguesa, que tem bloqueios na sexualidade. O que é que eu notei de diferença? Talvez acho que o machismo
é um bocadinho mais acentuado no Brasil por parte dos homens brasileiros. Sim. Eu acho que isso ainda está um bocadinho mais marcado, mas não só dos brasileiros. Eu senti isso, eu viajei vários anos para a América Latina, a América Central, um bocadinho Sim, da América sim. do Sul, e eu senti isso em geral nas Américas, na América É muito Latina. forte mesmo o machismo, estrutural mesmo. Mais do que na Europa. Sim, eu também sinto isso também. Eu vejo que, claro, né, ainda estamos em Portugal, a gente sabe que Portugal é um país bastante machista, e isso tudo vem atrelado a nossas questões históricas, né, religiosas. Não é à toa também, inclusive, que em Portugal, né, a maior taxa da União Europeia de violência contra a mulher está em Portugal, nós sabemos, mas ao mesmo tempo eu vejo também isso, que aqui ainda assim existe, eu diria que até mais respeito pelas mulheres, Sim. mais respeito. No Brasil eu vejo que muitas vezes as mulheres são sim mais objetificadas, né, nesse lugar de machismo estrutural. Eu concordo, tenho essa mesma percepção. E que se cá para fora passa a ideia de serem mais livres e leves e soltas, dentro de casa eu acredito que exista mais submissão e até alguma violência um bocadinho mais incisiva. Sim. Sim. Não, com certeza, né? As taxas também de violência contra a mulher no Brasil são gigantescas, né? Nós, bem, né? De qualquer forma, temos ali uma estrutura, temos Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, também que abraça essas mulheres e faz com que elas se sintam mais protegidas, mas sabemos, sim, que essa é uma dor da mulher latina como um todo, né? Porque nós também passamos por um processo de colonização que muitas vezes foi muito violento, então tudo isso ainda está muito introjetado na nossa cultura, né? E toda essa cultura patriarcal vem, né, dessa estrutura. Mas que interessante, né? Então você já trabalhou em vários países e teve essa oportunidade também de perceber essas couraças, né? De diferentes lugares. E eu também trago muito essa visão, eu também já trabalhei em vários países e gosto muito de observar o comportamento, porque a gente vai aprendendo mesmo como cada corpo reage, né? Eu trabalho com a massagem tântrica também, e dentro desse espectro, os corpos eles reagem de maneira diferentes de acordo com as culturas nas quais esses corpos estão inseridos. É muito interessante mesmo. E dentro ainda desse contexto, né, você falou sobre o México. Como foi trabalhar no México? A gente nunca falou aqui sobre a visão do Tantra no México. Me conta, qual foi a sua percepção? Então, eu na verdade eu comecei assim, a adentrar-me mais na sexualidade consciente enquanto vivia no México, porque vivi lá há algum tempo. E quando eu fiz retiros no México, eu fiz um retiro em Tulum. Então, Tulum é um centro, ou seja, é internacional, não é? Sim. Mas aí, de facto, eram pessoas, se calhar se eu tinha mexicanos, eram 2 ou 3 dentro de toda a gente que tinha ido ao retiro, mas foi muito interessante. Eu depois mudei-me a 1h30 de Tulum, eu mudei-me para Valladolid, uma cidade pacata, era supostamente a cidade mais segura do México, mas era uma aldeia, em termos de mentalidade era uma aldeia. Então estar a trabalhar com as mulheres de Valladolid seria a mesma coisa que eu ir para a minha terrinha, aqui em Portugal, Sim. trabalhar com as mulheres. E Uau. então eu, que anunciava nas redes sociais, nos grupos do Facebook na altura, e então eu lembro-me das pessoas olharem para mim e dizerem, esta aqui é uma louca, a falar de sexualidade à vontade, Sim. etc. E organizei lá também um evento, aliás, fiz círculos de mulheres, organizei um workshop e depois organizámos um evento que falava sobre a beleza interna e a beleza externa. Então era eu e era outra pessoa. E então foi engraçado, foi os comentários que se ouviram. Para quem não foi ao evento, é o que é que vai acontecer naquele evento com aquela mulher da sexualidade. Achavam Aquele que aquilo mistério, era né? um mistério, mas ao mesmo tempo um julgamento gigante. Mas eu gosto, eu sou essa pessoa que gosto de desbravar mato e gosto percebendo. eu gosto de assim, é para desconstruir, tem tabus, então eu vou lá. Então é o meu lugar. Mas é isso, Exato. é isso mesmo. É o que eu digo. Muitas vezes eu vejo até assim, dentro desse mundo terapêutico, as pessoas exigindo que as pessoas que venham até a nós já estejam preparadas, compreendendo tudo. Não, muito pelo contrário. A nossa missão está em desbravar, em trazer essa visão
potente sobre a vida, enxergando mesmo a sexualidade como esse instrumento de transcendência. Então precisamos de mais Alícias no mundo, né, para realmente desbravar aí e levar essa palavra, que eu digo que é a palavra do Tantra, para os corações que precisam mesmo compreender mais sobre si próprio, sobre o próprio corpo, integrando, né? Nós, como sociedade judaico-cristã, temos muita dificuldade em integrar o corpo como instrumento de autoconhecimento. Temos, né, uma espiritualidade muito mental, né, muito pautada aqui. Mas eu Exato. vejo que vários tipos de terapia, e o Tantra é uma dessas, traz o sentir para cá. Pro coração. E pro nosso corpo, né? Pro sentir dessa energia sexual como potência. Exato. E é muito isso. É interessante nós pensarmos nos grandes temas tabus da sexualidade, desculpa, da sociedade, que é sexualidade, é a morte e é o dinheiro. E são temas muito poderosos. Em que, quando nós começamos a aprender um pouco mais sobre cada um desses temas, nós percebemos que há algo muito poderoso em cada um deles. Então, é interessante haver ainda tanto tabu, e estamos em pleno século XXI, onde supostamente já somos emancipados, já há liberdade, já há democracia, e ainda assim haver tanta repressão sexual, tantas proibições, pequenas aqui, pequenas acolá, etc. Então, e o próprio tabu que existe com o Tantra é algo que faz com que as pessoas pensem: ai, Tantra, não, que loucura, isso é para aquela gente que... Não é? Então há muito julgamento porque as pessoas não têm noção do poder que é trabalhar com a energia dos chakras inferiores, que é a energia mais densa, que é o chakra da raiz, o chakra sexual e o chakra do plexo solar, em que trabalhamos medos, a sobrevivência, trabalhamos emoção, desejos e trabalhamos com o nosso poder pessoal. E então o Tantra vermelho, que é esse em que eu me movo, traz muito isso. Então como é que nós podemos alcançar a espiritualidade através da conexão com o nosso corpo, através do trabalho com a densidade, começar a trabalhar na densidade para ir para a subtileza. E é isso, a gente precisa se conectar a tudo que é terreno, e o Tantra fala muito sobre isso, é sobre a gente buscar processos de evolução no dia a dia, no palpável, nas nossas dores, naquilo que incomoda. Eu sempre digo para as pessoas, olha, se você vai para um processo espiritual e tá muito gostosinho, tem alguma coisa errada. Né? Porque evoluir, né? Inclusive a gente fala aqui no podcast, evoluir é prazeroso, mas muitas vezes, inicialmente, vem para esse lugar de dor, de olhar para a sombra. E a gente, para olhar para a sombra, é necessário ter muita coragem. E o Tantra é esse caminho também, que nos põe mesmo a olhar para a sombra, para toda a repressão, para todo o medo, né, que nós passamos em relação à sexualidade, em relação ao dinheiro, tudo isso que a gente colocou aqui. E que são temas ainda muito tabu, justamente porque é muito interessante que esses temas sejam tabu. Né? Nós vivemos numa sociedade que sabemos que existe muito controle. Eu digo, né, hoje em dia parece até que nós temos uma grande liberdade sexual, mas vocês já pararam para pensar o quanto essa liberdade sexual ela tá pautada em caixinhas muito específicas, que não te levam para o autoconhecimento, para o questionamento, muito pelo contrário, vão te limitando cada vez mais. Então, o Tantra é essa porta de entrada para questionar. O Tantra ele é muito questionador. Então, eu fico muito feliz em ver que eu sempre digo que no Brasil está acontecendo uma primavera tântrica, mas cada vez mais vendo aqui em Portugal, as pessoas trazendo a sua potência também no Tantra aqui em Portugal, eu digo que a primavera tântrica está acontecendo no mundo inteiro e aqui em Portugal também. Isso me emociona muito, né? Porque a gente sabe o quanto as pessoas ainda precisam se aproximar da sua essência, da sua verdade. E o Tantra é esse lugar, né? Por isso é tão importante a gente trabalhar com essa terapia que eu amo e eu sei que sinto aqui nos teus olhos agora que você ama. Eu fico até emocionado quando eu falo do Tantra, porque o Tantra ele transformou a minha vida. E me conta agora, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a tua história de vida em relação ao Tantra. Hoje, se você pudesse dizer em uma palavra, o que o Tantra significa para você? Plenitude. Plenitude. E essa plenitude, ela vem
de um lugar só gostosinho ou foi desafiante para você também? Muito desafiante. Eu entrei no Tantra num momento em que eu estava sem amor próprio, sem autoestima, Sim. sem autoconfiança, depois de uma relação tóxica Eu também! que me deitou ao chão completamente. Pronto. E então foi quando eu conheci esse meu mestre, em que eu percebi o poder que era trabalhar com a energia sexual. E então olhar para esse meu lado sombra, olhar para todas as minhas, as minhas partes que eu não me orgulhava, que me limitavam, que eu não queria admitir, que me custavam olhar. Então, olhar para elas é duro, tal como tu dizias. E então, essa plenitude vem de um lugar de enxergar essa totalidade do meu ser e abraçá-la com amor, orgulhar-me dela, aceitá-la, transformá-la e sentir-me essa liberdade, e daí essa plenitude que é a liberdade de eu poder ser autêntica, ser quem eu sou, de não ter que estar a usar máscaras para poder ser aceite como eu sou, para poder expressar-me, para poder ser eu com toda eu, não? Na totalidade. Então, é essa plenitude de estar feliz comigo, com o meu corpo, de me aceitar, com o meu prazer, de saber que vou atrás dos meus sonhos, que não desisto, que tenho medos também, e com os medos eu vou atrás. Então, é tudo isso que o Tantra me trouxe. Que lindo você colocar isso, né? Mesmo com medo eu vou atrás, né? Porque é isso, a gente vem, às vezes, todo mundo sente medo. Só que às vezes a gente é tão ensinado a negar o medo e cada vez mais nessa sociedade, negar a fragilidade. Só que quando a gente nega a fragilidade, a gente se coloca no lugar de máquinas. O ser humano, ele é frágil, a vida, ela é frágil. Mas dentro dessa fragilidade existe tanta potência. E quando a gente se vulnerabiliza a essa fragilidade, a gente descobre realmente a força que nós temos para realizar aquilo que a gente quer, se colocar aonde nós merecemos. Né? A Carol Teixeira, inclusive, fala muito para as pessoas: você merece, eu mereço, né? Como um mantra. E realmente nós merecemos. Merecemos sentir, merecemos nos conhecer, merecemos vivenciar a nossa sexualidade da forma com a qual ela é. É isso. E dentro desse contexto ainda, agora voltando um pouco para a questão da sexualidade, qual são as principais couraças dos homens portugueses relacionados à sexualidade? Dentro da tua percepção, claro. Então, eu diria que, primeiro, não se sentirem tão confiantes, muitas vezes, terem muito medo, por exemplo, quando há algum problema com o pénis, seja falta de ereção, seja ejaculação precoce, normalmente são aqueles que mais impactam a forma como o homem se sente na sua sexualidade. É também o não se permitir mostrar as suas emoções, a sua vulnerabilidade, porque para um homem se abrir na sua sensibilidade, ele precisa de abrir o seu coração, e essa é a grande couraça. O homem tem um grande... Ele consegue direcionar toda a sua energia para o pénis, mas o bloqueio é aqui. Realmente, e você falando disso é interessante porque isso a gente consegue mapear, inclusive, na massagem tântrica terapêutica. Geralmente, os principais nós musculares dos homens estão na zona do chakra do coração. É impressionante. Tá tudo conectado. Tudo que a gente vive passa pelo corpo. Sem dúvida, porque como o homem foi muito proibido a mostrar essas emoções, proibido de chorar, proibido de ser vulnerável, de ser frágil, proibido de ser inseguro. Então o homem, há uma grande pressão, há uma grande violência interna contra o homem, o tempo em que ele bloqueia totalmente o chakra do coração e, claro, toda essa violência que ele tem dentro dele, direcionada para ele próprio, acaba por, sem querer, projetar cá para fora, não é? Então a própria violência às mulheres ou aos outros homens, porque os homens também se violentam muito uns aos outros, vem toda essa repressão. Então, para mim, sim, sem dúvida, o Tantra pode fazer um trabalho mágico para os homens, para que possam ser mais gentis com eles próprios, para que se possam aceitar, para que possam abraçar esse espaço de vulnerabilidade, para que aprendam a ser mais amorosos consigo mesmos. Isso é tão importante, porque quando o homem é mais amoroso consigo mesmo, ele vai ser amoroso com tudo aquilo que lhe rodeia.
É verdade, né? E a gente precisa de mais amor nesse mundo, de homens mais amorosos mesmo, independente, mais uma vez, independente do espectro da sexualidade, né? Eu vejo ainda que homens estão muito nesse registro da força, né? De performar uma masculinidade, né? Que a gente hoje em dia fala de masculinidade tóxica, principalmente no Brasil a gente usa muito esse termo, mas ainda performar essa masculinidade muito pautada dentro desse machismo estrutural mesmo. Então, eu percebo que aqui em Portugal isso ainda é muito forte também, né? Do homem ter todas essas couraças ainda muito antiquadas de eu não posso chorar, eu não posso expressar, eu não me vulnerabilizo. Mas também vejo que cada vez mais os homens estão se abrindo essa possibilidade de virem para terapia, de se conhecerem. Vejo que ainda é embrionário, mas já há um espaço acontecendo aqui em Portugal para isso. Mas dentro do contexto do teu trabalho, você que trabalha com homens e mulheres, quem você sente que procura mais a terapia? Então, habitualmente as mulheres têm muito mais facilidade nisso, porque para a mulher é muito mais fácil aceitar esse lado de vulnerabilidade e perceber que há coisas para aprender, porque a mulher não tem tanto esse bloqueio, a mulher não tem medo de pedir ajuda. O homem ainda tem muito. Então, o homem que normalmente quando ele pede ajuda, o homem típico da sociedade patriarcal, Sim. mesmo que ele não tenha atitudes que ele considere patriarcais, esse é um mindset, é uma mentalidade que está instalada. Então, esse homem tem muito medo de pedir ajuda. Ele normalmente só pede ajuda em último caso, quando normalmente as mulheres ameaçam o divórcio. Literalmente. No homem heterossexual. Sim, sim, de fato. Então, sim, as mulheres ainda são muito aquelas que procuram mais terapias. Quando eu faço workshops, quando faço retiros, quando dou palestras, são sempre muito mais as mulheres que estão presentes. Quando vou às feiras alternativas, onde mostro também o meu trabalho, são muito mais as mulheres que ainda procuram ajuda. E a pouco os homens estão a começar a abrir-se, mas leva tempo. Sim. Isso é um trabalho aí intenso mesmo, né? Até de reconhecimento de que homens também precisam trabalhar o seu emocional. E o homem ainda acredita muito que as emoções e a sensibilidade é para homens da comunidade LGBT. Pois E é. isso é uma outra grande crença limitante, altamente limitante, que eles não têm noção de como os bloqueia. Então, quando o homem consegue descobrir, espera, mas eu estou a negar parte da minha energia, porque todo o ser humano tem energia yang, energia yin, ou energia feminina e masculina, dentro de si. Então, quando o homem nega essa parte, ele não se permite trabalhar. Então, isso é uma dor muito grande que o homem tem. Então, os homens que chegam até mim são homens que disseram, poças, realmente eu tenho aqui coisas para trabalhar e para aprender. Então, são aqueles que para mim são os mais corajosos. São aqueles que se atrevem a ir a uma terapia, a pedir ajuda, a ir aprender, a conhecer mais do que é este mundo. Mas não é do que é este mundo, é do que é esse mundo interno que eles têm dentro. É fato. É isso mesmo. E isso, claro, obviamente, vai aproximar eles também da vulnerabilidade dentro dos relacionamentos, entender mais as emoções femininas, né? Isso falando dentro de um recorte heteroafetivo. Mas você colocou aqui um ponto importante também, que eu gostaria de salientar. Muitas vezes, né, essa visão de que o homem homoafetivo ele está muito relacionado, é mais emocional, expressa mais, nem sempre é assim. Muitas vezes existe uma questão muito performática, mas realmente essa couraça emocional também abrange muitos homens homoafetivos. E principalmente porque quando nós estávamos entrando em contato com os nossos primeiros afetos ali, né, no final da infância, início da adolescência, a maioria de nós foi cerceado. Então, nós temos dificuldade em reconhecer afeto e reconhecer as próprias emoções também. É claro que é desde um outro lugar, mas eu vejo que essa couraça, ela está presente tanto no homem heteroafetivo, essa couraça emocional, tanto quanto no homem homoafetivo. É interessante que, claro, desde lugares diferentes, a mesma couraça ela é presente. Né? Até porque homem gay não, né, homem gay, homoafetivo não é misógino. Não, a misoginia ela tá muito introjetada dentro da comunidade LGBT também. É impressionante. Isso, claro, também afeta as nossas relações, muitas vezes, né? Com a ideia de que o passivo, ele é mais submisso em relação ao ativo, uma série de questões muito patriarcais que talvez não deveriam fazer parte desse espectro, fazem parte, são grandes bloqueios também. Principalmente aqui em Portugal.
Eu vejo isso, né? Porque, assim, no âmbito da sexualidade homoafetiva, o Brasil, né, ele tem trilhado caminhos ali muito importantes de direitos e tudo mais, né? O Brasil, ele tem esse ativismo muito forte, que aqui em Portugal ainda não existe. Existe, mas não é tão forte ainda. Então, dentro desse espectro, existe essa questão mesmo de ainda se aproximar muito do que são do que é a visão de relacionamentos heteroafetivos, trazer isso para dentro do mundo homoafetivo. Então, são couraças aí que eu também, né, dentro do meu trabalho, tento e tenho conseguido, assim, trabalhar com bastante maestria com os meus interagentes, dentro dos meus workshops também, vivências. Mas agora, até queria saber, dentro do teu círculo de homens, né, que você traz, procuram muitos homens homoafetivos? Ou geralmente são homens heteroafetivos que procuram o teu círculo de homens? Até agora tem sido hetero. Olha. Que eu tenho identificado, porque eu não estou propriamente a perguntar. Sim, é mais sim. pelas conversas que vão surgindo, pelas dúvidas. Claro. Mas a maior parte, ou pelo menos aqueles que têm chegado, que eu tenha identificado, parecem ser heteroafetivos. Sim. E qual é o principal medo desses homens? O que eles trazem? Existe algum medo em comum, algo que eles trazem? Então, eu faço cada círculo com temas diferentes. Ok. Mas há muito medo de não ser suficiente. Há muito o medo da rejeição. Há muito uma insegurança de muitas vezes não perceber como é que funciona isto do mundo das mulheres, da parte psicoemocional da mulher, porque é que a mulher é tão complicada. Mas, acima de tudo, o medo de não ser suficiente e o medo da rejeição. Estes são, assim, os principais que eu identifico começando a trabalhar com os homens. Sim. Olha, e às vezes a gente pensa muito pelo contrário, né? O homem se coloca às vezes num lugar ali de tanta autoconfiança e que às vezes é muito performático mesmo. Por dentro, é aquilo que a gente falou. Emocionalmente, ele tá sobrecarregado, ele tá cheio de dores, cheio de incômodos que ele não consegue enxergar. Né? Então, realmente, esse trabalho é muito interessante. E agora me fala um pouquinho sobre outros projetos que você tem agora. O que vai acontecer na vida da Alicia nos próximos meses? Então, eu passei uns quantos anos a viajar bastante, então Sim. Agora estou a sentir a necessidade de estar um bocadinho mais enraizada aqui em Portugal. De qualquer forma, a maior parte do meu trabalho, ele começou online e ainda se mantém muito online. Os projetos que eu tenho agora são um misto. Continuo com projetos online para mulheres, por exemplo, tenho essa jornada de 5 meses, que é uma jornada de transformação interna. Realmente, há um antes e um depois da jornada, de empoderamento pessoal e alquimia do prazer, para que a mulher possa trabalhar toda essa autoconfiança, a forma como se olha para ela como mulher, como se orgulha dela própria, fazer um reset e dos seus circuitos neuronais, literalmente, sobre a forma como ela se olha, como ela se vê na vida e como ela olha para a vida à sua volta. E depois há a parte de trabalhar tudo o que é energia, sensualidade. Aliás, até o workshop que eu levei para o Festival de Tantra era o despertar da sensualidade. Sim, eu fiquei sabendo. E então há muito essa conexão com o corpo, o descobrir todos os seus pontos orgásmicos, como é que ela pode ter prazer, porque a maior parte da mulher, ela foca muito o seu prazer ainda só na glande do clitóris, que é a parte externa do clitóris. Sim. Porque é o mais fácil, não é? O orgasmo mais fácil, mas há tanto para além disso que a mulher pode descobrir. E eu aconselho todas as mulheres a irem descobrir toda essa parte. E depois também o aprender como trabalhar com a nossa energia sexual através de respiração, que é algo muito poderoso. Sim. Não necessariamente para ficar excitada sexualmente, mas para trabalhar outras questões que vão ter impacto em várias dimensões da sua vida. Então, esse é um trabalho assim, é o mais completo que eu tenho para mulheres e que faço tanto online como faço online e presencial. Portanto, em setembro vai voltar, vou voltar a abrir essas jornadas. Também para homens, sobre os mistérios do prazer feminino, que é online, totalmente online. E os círculos de homens também vão continuar, porque têm tido uma muito boa aceitação. Já os homens que têm participado e que vão repetindo, já há uns que vão a praticamente todos os círculos e já começam a notar diferenças em si, já vão partilhando como é que isso os tem impactado nas suas relações. E isso é assim um sentimento tão bom de poder sentir essa transformação na vida das pessoas e perceber
que estou a ter esse impacto. E, entretanto, alguns workshops e alguns retiros que estou aqui a planear futuramente. Que delícia. E nunca se sabe, porque eu sou assim muito aberta, eu gosto muito de viajar na mesma. Lá está, se calhar já não vou por vários meses, se calhar agora vou e volto. Mas estou assim muito aberta também para qualquer tipo de projeto que surja. Estou pronta para voar. É isso aí. E me conta, como foi a tua experiência nesse Portugal Tantra Festival 2025? Ai, foi maravilhosa. Já é a segunda vez que eu vou como facilitadora. Sim. E é a terceira vez que estou como facilitadora naquela quinta, num festival de Tantra. E para mim foi muito interessante porque nesta edição houve muitos beginners, pessoas que iam pela primeira vez a um festival de Tantra, e nota-se a diferença no quão as pessoas precisam um bocadinho mais de tempo para se abrir, porque são os ritmos naturais. Exato. Então, para mim, observar essa abertura gradual das pessoas é muito delicioso, não é? Sim. E eu levei várias mulheres que tinham trabalhado comigo, outras que tinha acabado de conhecer, e então ontem, foi ontem não, anteontem, quando nós saímos, ver esse olhar de gratidão, foi assim mesmo muito bom. Para mim foi todo um processo de, também vivenciei os meus próprios processos. Olha. A nível pessoal, porque eu vou como facilitadora, mas também eu estou lá como participante, porque para Com mim certeza. a aprendizagem vai até ao fim dos nossos dias. Então eu vou para dar e partilhar a minha sabedoria, mas também para aprender. E para conectar, não é? Para experienciar. Então venho muito cheia, na verdade, não só dos processos que vivenciei, mas também das conexões que fiz, seja com participantes, seja com os professores. Então venho assim muito rica, muito plena, venho muito tranquila. Este foi assim um festival, foi o ápice de todo um mês de trabalho, quase sempre, praticamente sem folgas, sem descansar. Então agora foi, ok, que bom. Que bom. Que delícia, tá feito e foi maravilhoso. É, exatamente. E agora é deixar que o universo faça a sua magia. Com certeza, né? E a gente viu ali, isso que você falou foi muito interessante, as pessoas no início mais fechadas, né? Como haviam muitos iniciantes, e depois as pessoas foram se abrindo, abrindo sorrisos, abrindo corpo, soltando-se mesmo. Por isso que é tão importante participar dessas jornadas, né? Quem tá se interessando em participar do mundo do Tantra, começar, é muito importante que vá sim também para essas vivências que são tão fortes como, né, o festival foi. É, sem dúvida. E eu lembro-me houve processos em alguns workshops, né, que foram mais duros, né, de mergulhar, mas também os mais poderosos e mais em que as pessoas que se permitem abrir o coração para deitar fora emoções que estavam, para libertar emoções que estavam reprimidas, que estavam estagnadas, são também as pessoas mais corajosas. Então, ao mesmo tempo, vê-las, por exemplo, em algum momento em que estão a chorar e precisam de apoio, eu vou lá dar-lhes um abraço e perceber como é que eles estão a sentir. E depois, passado um dia, passado umas horas, olhar para as pessoas e já estarem assim com sorrisos na cara. E assim, então como é que te sentes? Assim, bem melhor, bem melhor. Foi duro, mas aqui estou firme e pronto para outra, entre aspas. Que maravilha. Mas é isso, às vezes é pronto para outro mesmo, porque a vida, né? Cada um tem a sua vida, mas muitas vezes a vida nos exige mesmo. Né? Porque é isso, a gente precisa crescer e nem sempre o crescimento vem apenas do gostosinho. Claro. Né? Às vezes vem da lixa grossa. Eu falo que o Tantra é essa lixa grossa também que ajuda a gente a trabalhar as nossas questões, derrubar as nossas couraças e olhar para aquilo que incomoda. É muito preciso importante. coragem para isso. E é preciso coragem, é isso mesmo. Olha, estamos chegando ao final desse episódio, você acredita? Passou a correr. Não foi? É verdade, é verdade. Muito bom essa conversa aqui, né, entre amigos. Quero agradecer você por ter vindo. A gente se conheceu no festival e foi também ali uma conexão maravilhosa. E fico muito feliz, realmente, de tê-la aqui, falando com o pessoal do Brasil, com o pessoal de Portugal, trazendo mesmo a tua visão sobre o Tantra, tão enriquecedora, né? Esse episódio aqui foi muito rico também. Então, gratidão, minha irmã, por estar aqui. Eu te agradeço, eu te honro, eu te vejo. E é isso. Então, inclusive, antes de terminar, olha para aquela câmera ali, manda um recado para as mulheres, para os homens do Brasil, de Portugal, fala do teu site, a tua rede social,
Vende o teu jabá também. Obrigada, e antes de mais também queria-te aqui agradecer pelo convite, também adorei assim a conversa e também quero reforçar aqui, congratular-te pelo trabalho que tu fazes, que acho que é tão importante, porque, por exemplo, eu gosto muito de dar o meu trabalho pela experiência que eu vivi, pelos processos que eu superei, e algo que eu acho que é muito importante é o trabalho que tu fazes para pessoas homoafetivas, porque essas pessoas também precisam de ser ouvidas, também precisam de espaço, também precisam de fazer esse trabalho e sentir-se identificadas com alguém que também vivenciou ou está a vivenciar os mesmos desafios, não é? Então também quero-te congratular porque acho que é um trabalho maravilhoso e super importante. Gratidão. Eu até me emociono porque eu falo que eu dedico a minha vida mesmo a trabalhar com os homens homoafetivos. Venho desse lugar, então eu sinto a potência mesmo que o Tantra tem para nos oferecer e para fazer com que a gente olhe para as nossas... olhar a nossa sexualidade como potência. A gente não foi ensinado a olhar a nossa sexualidade como potência. E ela é extremamente potente. E eu te agradeço por isso. Te honro mais uma vez. Obrigada. Gratidão. Então, mensagem que eu gostaria de dar assim para as mulheres. Se sentes que estás sozinha, que tens... problemas na sexualidade ou alguns bloqueios ou algumas coisas subtis que muitas vezes pomos para debaixo do tapete, como se diz aqui em Portugal, lembra-te que não estás sozinha, que há pessoas que também já vivenciaram, já passaram pelo mesmo e que sim, é possível sair desse lugar. Então, ser corajosa e abraça esse lugar, vem descobrir um pouco mais. Nós mulheres fomos muito habituadas a dar privilégio, a dar primazia aos outros, a cuidar do outro, e muitas vezes esquecemos de cuidar de nós próprios. Então, olhar para nós é o primeiro ato de amor próprio, e que quando nós estamos bem connosco mesmas, cheias, plenas, é quando nós conseguimos oferecer o melhor às pessoas que amamos. Então, olhar para nós primeiro e dar esse passo de coragem. Para todos os homens que vivenciam as suas dúvidas, as suas incertezas, com alguns receios de fazer questões, há também espaço para vocês. Portanto, procurem ajuda, não deixem para o último caso o procurar ajuda, porque não é necessário nós estarmos a sofrer na vida. Nós, eventualmente, sim, podemos passar por alguns processos na vida mais difíceis, mais desafiantes, mas muitos deles podemos evitar. E procrastinar, muitas vezes, é aquilo que nos faz sofrer mais. Então, decide hoje, toma essa decisão, avança, dá esse passo em frente para procurares ajuda, para ires aprender um pouco mais, para pôr o ego de lado e dizer, há aqui coisas que eu tenho para aprender, há um coração que eu tenho de me conectar, e aquilo, o bem que nós fazemos a nós próprios, nós vamos refletir isso nas relações com o outro. Então, força nisso e coragem. Um beijinho a todos, gratidão por estarem aqui, por estarem a ouvir, por estarem a aprender, porque isso revela a mente mais aberta, não é? E nós só quando abrimos a nossa mente para crescer, para aprender, para questionar todas as nossas verdades, é quando nós evoluímos. E é assim que eu tenho evoluído. Portanto, gratidão a todos. Obrigada. Gratidão. Mais uma vez eu te agradeço. E é isso, minha gente tântrica. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu, como sempre, termino os episódios emocionados. Essas conversas me emocionam muito. E muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. Lembrem-se de deixar o like, comentário. A gente quer mais a interação de vocês aqui para que cada vez mais essas palavras cheguem a mais corações. Mas é isso, minha gente. Como sempre, do meu coração pro de vocês, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.